Glória a Deus, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos falar hoje sobre oração. A oração é a respiração do crente, a nossa alma, amém? E a semana passada, já foi há 15 dias, tivemos aqui, ou há 3 semanas, entretanto o tempo passa a correr, mas quando nós estávamos com os irmãos aqui, falámos sobre algo tão importante, não é? Que nós temos e que o nosso Senhor nos mostrou a vitória que Ele teve sobre o nosso inimigo, usando a palavra do Senhor. Usámos o texto da tentação de Cristo. Mas ainda pegando nesse tempo, e eu vou citar um pouco disso mais à frente, gostaria de falar com os irmãos também sobre um texto em Filipenses, no capítulo 4, e convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 4, e vamos partilhar então este texto sobre oração, nesta manhã. Filipenses, capítulo 4, é uns versículos que nós conhecemos muito bem, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Resultados da oração estão aqui implícitos neste versículo. Chegamos diante do Senhor com inquietude. A Ana Isabel estava a partilhar um pouco a sua ansiedade, a sua inquietude. Ontem, quando as coisas tinham que correr todas bem e todo o stress, os meus filhos ofereceram-me daqueles relógios que medem a pulsação e ela nunca baixou das 110 pulsações por minuto. Eu já estava só a olhar e via 110, 120, 140, o nervosismo, tudo o que estava a acontecer, o stress, tudo o que estava a acontecer. Mas a verdade é que quando nós vamos à oração, e iniciamos aquele tempo com a oração, pois quando vamos à adoração, quando vamos ao louvor, quando exaltamos o Senhor, nós começamos a despejar todos estes fardos, todas estas inquietudes, todas essas ansiedades aos pés do Senhor. E este versículo diz isso mesmo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas como não estar inquieto se nós vivemos num mundo onde os nossos sentidos, a nossa percepção sensorial sempre nos traz tanta inquietude? Mas o Senhor nos diz para não estarmos inquietos, mas para nós não estarmos inquietos temos que fazer alguma coisa. As vossas petições, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, não esquecendo a ação de graças, porque a ação de graças é fundamental, e então a paz de Deus desce sobre o nosso coração. Então, quando nós estamos inquietos, quando nós estamos em ansiedade, a nossa carne não deseja, mas a palavra de Deus nos ensina que é na oração que nós vamos encontrar a paz. Nós vamos encontrar o consolo, nós vamos encontrar a presença sobrenatural de Deus. Mas os psicólogos, mesmo aqueles não sendo cristãos, acreditam muito no poder da oração. Eu já tive a oportunidade de ser capelão no Hospital de Évora e estar ali com o capelão mais antigo, que já foi missionário. Ele era da igreja tradicional, foi missionário em Moçambique, e era um homem muito amigo dos evangélicos, porque lá eles trabalhavam juntos e ele era muito amigo, mesmo sendo da igreja tradicional. Ele teve alguns dos nossos cultos. E era um homem com uma experiência de vida muito grande, com os seus cerca de 80 anos, já reformado, dedicava-se a estar com as pessoas no hospital. E ele era reconhecido. Ele foi um dos amigos próximos do meu pai, antes de ele partir para o Senhor, nos tempos em que ele esteve internado no Hospital de Évora. Era alguém que nós apreciávamos muito pela sua vida, também lutando contra um cancro,
mas alguém que... E ele dizia-me, sabe, Josué, a oração, ele dizia a reza, não é? O rezar, a oração, é muito importante porque traz paz. E a verdade é que todos procuram paz nessas orações, e os psicólogos, mesmo aqueles não sendo cristãos, dizem que a oração, a religião, essa confiança que todos têm, acaba por trazer alguma paz. A verdade é que a palavra de Deus nos fala mais do que uma paz sentimental, psicológica, fala-nos sobre uma paz espiritual. E o ser humano só encontra verdadeira paz quando está em paz com Deus, que é o Criador, da qual nós viemos e para o qual nós voltaremos. Ele nos deu a vida e nós voltaremos para Ele. Então, a oração traz-nos resultados espirituais, traz-nos força. E quando nós temos estas disciplinas espirituais da oração, eu sempre me recordo de momentos, posso até apontá-los, difíceis na vida, onde não havia mais nada a fazer a não ser orar. E mesmo que a resposta durante a oração não surgisse, a verdade é que nós saíamos da oração reforçados, mesmo sem a resposta. Isto é muito interessante, porque nós vamos a Hebreus capítulo 11 e vemos uma série de heróis da fé que não obteram resposta às suas promessas, mas caminharam até ao fim, vendo-as ao longe. Ou seja, a sua fé, mesmo sem ter a resposta para aquilo que esperavam, manteve-os o olhar e o foco firme naquilo que pode todas as coisas e não duvidando que Deus pode todas as coisas. Mas a oração para nós traz-nos respostas, porque a oração para nós traz-nos um resultado de atendimento. Deus responde à oração dos seus filhos. É a palavra quem afirma, mas de acordo com a sua maneira e com a sua soberania. É como Deus quer e não como nós queremos. E nós vamos ver ao longo desta meditação que Jesus nos ensina sempre a orar para que a vontade de Deus seja feita. Na oração do Pai Nosso ele diz, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E no céu os anjos não dizem, Senhor, tens a certeza? Não. Nós às vezes dizemos isso ao Senhor. Senhor, tens a certeza que é isso que queres para mim? Mas os anjos no céu não perguntam, Senhor, é da tua vontade que eu faça isto? Não. Eles não questionam a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. Efésios 3:20, no livro que nós temos anterior a Filipenses, no capítulo 3, no verso 20, vem-nos mostrar que Deus é poderoso. Já falámos sobre isso há pouco tempo, e é um versículo que para mim é muito importante, Efésios 3:20, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todo sempre. Amém. Então aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos. Ou seja, nós pedimos algo porque é a nossa visão assim deste tamanho, mas Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos, além do que aquilo que pensamos. Nós, por exemplo, hoje, neste dia em que oramos pela igreja perseguida, nós sabemos, como já citamos, irmãos na Argélia, os irmãos no Sri Lanka, os irmãos na Índia, os irmãos nestes países que são perseguidos, e onde as igrejas são muitas vezes destruídas pelo fogo, onde entram terroristas e à catanada matam toda a gente que está ali a adorar o Senhor. E tantas histórias terríveis que temos ouvido de perseguição dos nossos irmãos, das nossas irmãs. A verdade é que Deus é poderoso, nós não sabemos. Às vezes estamos a orar por um país, Senhor, os nossos irmãos na Argélia, mas Deus conhece cada nome, cada vida, cada família, cada perseguido que está naquele lugar. E Deus tem um plano e o seu plano é um plano bom. E Deus é um Deus que pode fazer muito mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, muito além, porque o seu poder é sobrenatural, é um poder sem limite. Naquele versículo que nós conhecemos, que Jesus nos ensina em Mateus, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Então há aqui uma certeza, não é? Que o Senhor nos garante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra e ao que bate abre. E o Senhor tem a porta do céu aberta para as nossas orações.
Agora, às vezes nós pedimos mal, não é? Como diz lá em Tiago, no capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, não podeis alcançar, combateis, guerreais, nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. E pedis para gastardes nos vossos deleites. E meus amados irmãos, nos últimos anos nós temos visto o surgir de muitas igrejas onde as pessoas vão à espera apenas de receber alguma coisa para o seu deleite. E Tiago diz-nos naquele capítulo 4, no capítulo 5, 2 versículos, quando nós pedimos mal, quando nós, Tiago 4, 2, quando nós pedimos mal, nós não recebemos porque pedimos mal. E se pedimos principalmente para os nossos deleites, ou seja, para o nosso prazer. É muito interessante que nós vemos que Jó, o seu cativeiro, foi mudado enquanto ele orava pelos seus amigos que o tinham criticado. Quando nós oramos pelos outros, muitas vezes as nossas orações são atendidas, até em nosso favor. Por isso é muito importante quando Jesus diz que a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração, oramos uns pelos outros, levamos as cargas uns dos outros. Deus é poderoso. Mas dentro da oração nós temos o louvor, a ação de graças, como voltando aqui ao texto principal que estamos a ler em Filipenses, não é? Quando nós vemos aqui neste texto, no capítulo 4, versos 6 e 7, de que as nossas orações têm petição, têm oração, têm súplica, têm ação de graças, e nós devemos entrar na presença do Senhor com louvor, nós sabemos disso, mas a oração tem louvor, a oração deve ter também confissão. É muito interessante, estava a ouvir as orações dos irmãos aqui e muitos irmãos dizem: Senhor, limpa a nossa mente, Senhor, confessamos, se temos feito alguma coisa que não te tem agradado, se temos dito, se temos pensado alguma coisa, haja confissão também na entrada da oração, porque um coração contrito o Senhor atende, um coração endurecido e soberbo Deus despreza, um coração na dependência dele, Deus se aproxima de nós e Deus procura-nos a quem tem esse coração. Mas na oração nós temos o louvor, a confissão, temos a adoração, quem Ele é, temos a proclamação da palavra. Mas hoje eu quero falar sobre uma prática pouco disseminada às vezes nas nossas igrejas, que é o desabafo. Na oração nós temos também desabafo. E desabafar é algo muito importante. É muito importante. Hoje em dia, eu estava a ouvir um discurso de um governante, não vou citar o nome, que dizia que quer que na saúde pública haja acesso gratuito à saúde mental. Os irmãos sabem perfeitamente que as doenças mentais neste momento são, principalmente depois da pandemia, se já eram antes, agora muito mais. Tudo o que aconteceu, o luto que não foi feito, as coisas que aconteceram, trouxe muitas doenças mentais. E o desabafo é importante. E as pessoas procuram psicólogos, psicólogas, psiquiatras, para poderem desabafar e pagam, às vezes, muito dinheiro durante uma hora de uma sessão, para ali derramarem a sua mágoa, a sua vergonha, o seu ressentimento, a sua tristeza, o seu queixume, a sua inquietação, a sua ansiedade, o seu medo, a sua indignação, as suas revoltas. Mas é interessante que, mesmo com os nossos problemas, e cada um de nós tem problemas diferentes, dificuldades diferentes, decepções diferentes, e todos nós temos as nossas frustrações, os nossos problemas que nos fazem sofrer, mas a acumulação, o ajuntar de toda essa situação e frustrações e dores de alma trazem um nível de tensão que às vezes se torna insuportável. Algumas pessoas têm de procurar mesmo ajuda médica para terem um produto químico que os ajude a controlar essa tensão desmedida. E eu não digo que nada disso seja errado. Graças a Deus porque temos isso. Graças a Deus. Mas nesta manhã, como não podia deixar de ser, eu vou-vos falar, e vou falar para nós e para mim também, sobre a perspectiva bíblica sobre o problema. Porque nós vemos que Deus, Ele é Deus soberano, sim. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está sentado no mais alto dos céus. Toda a terra está cheia da sua glória. O seu séquito enche todo aquele lugar sagrado e nós podemos experimentar também a sua presença. Mas Deus também é Pai. E Jesus, a certa altura, volta-se para os discípulos e diz: eu quero que vocês sejam amigos. Não vou chamar servos, vou chamar-vos amigos.
porque o amigo sabe o que vai no coração do outro. E o que eu quero falar e partilhar nesta manhã é que há muita gente que acaba por dar ocasião ao álcool, a comer demais, a beber demais, ou às drogas lícitas ou ilícitas, e alguns chegam então ao ponto final e mais grave do suicídio, pensando que com essas circunstâncias, com essas tentações, com essas portas que se abrem, vão encontrar algum tipo de alívio ao seu sofrimento. Há cardiologistas que afirmam que uma pessoa que sofre calada e sofre muito adoece mais facilmente. Há um psiquiatra que eu estava a ler um artigo, Henrique Figueira, que diz: quando engolimos sapos, ele está a falar numa linguagem que toda a gente entenda, quando engolimos sapos, chega uma hora que o organismo não suporta mais a tensão e estoura através de doenças, chamadas doenças psicossomáticas, que dão lugar a outras doenças, muitas vezes tão graves. Então podemos afirmar que a prática, ou melhor, a falta da prática do desabafo faz mal à alma e acaba por fazer mal também ao corpo. A boa medicina encoraja-te ao desabafo. O que é que a palavra do Senhor nos fala acerca disso? Quando nós olhamos para as Escrituras, ensinam-nos que era uma prática, os heróis da fé desabafarem com o Senhor. A Bíblia está cheia de desabafos. Quando nós vamos ao livro de Jó, quando nós vamos aos Poéticos, quando nós vamos aos Salmos, são dois dos grandes livros cheios de desabafos diante de Deus. E está lá escrito o desabafo dos salmistas. Viemos alguns exemplos. Por exemplo, deixa-me citar um salmo, Salmo 62, verso 8. Salmo 62, verso 8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. As Bíblias hoje em dia também falam e acontecem estas coisas. Não se preocupem. Ainda bem que falam, porque para pessoas que não conseguem ler, então podem ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É interessante que hoje eu estava a ler sobre a igreja perseguida num artigo, e agora faço aqui um parêntese, e conta que uma missionária que estava a sair de um país daqueles que é proibido ter a Bíblia Sagrada, uma missionária estava a sair de um país e foi barrada porque pediram o telemóvel e viram que no telemóvel ela tinha uma porção da Escritura na língua do país. Então ela foi levada para uma sala, isto é uma história verídica, foi levada para uma sala e eles estavam a mexer no telemóvel para mostrar que ela tinha a Bíblia no telemóvel e não podia ter a Bíblia porque era proibido naquele país. E ela disse: eu tenho aí, porque ela tinha a Bíblia áudio para os nativos poderem ouvir a Bíblia. E o polícia que a estava a interrogar carrega no botão e a Bíblia abriu, naquele momento, em Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida com que julgardes, serais julgados. O homem ficou branco ao ouvir aquilo, olhou para os outros e mandaram a senhora: vai-se embora daqui. O poder da palavra que não volta para trás vazia, não é? Isto foi um testemunho real de aquelas missionárias que estavam lá para traduzir a Bíblia para a língua do povo e gravar na língua do povo, e foi muito interessante. Eu estava a ler isto esta manhã num comentário e agora aproveitei porque realmente estas Bíblias hoje têm lá o botão para se ouvir também. Então, nós vemos então este convite do Salmo 62, verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Veja o que é que a Bíblia diz: derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. O que é o derramar o coração? É precisamente desabafar. O derramar o coração, porque no coração nós sabemos, o coração é um músculo, não é derramar sangue, mas no sentido emocional, o coração que é o centro das nossas emoções, o Senhor diz: derramai perante ele o vosso coração. Ou seja, podemos desabafar as nossas frustrações diante do Senhor, desabafar tudo aquilo que vai na nossa alma. Lamentações, no capítulo 2, verso 19, Lamentações de Jeremias, é também um livro poético, ainda pelo profeta Jeremias. Ele diz assim, Lamentações 2,19: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, e derrama como água o coração perante o Senhor.
levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então, para eles passarem aquele momento de perseguição que estavam a viver e de fome, para aquela invasão que estava a acontecer no povo de Deus, o salmista, neste caso não é salmista, o profeta, nas suas lamentações, diz: levanta-te de madrugada e clama de noite, no princípio das vigílias, e derrama como água o coração perante o Senhor. Eles tinham a promessa de que Deus estaria com eles. Eles tinham a promessa de que o Senhor era o seu escudo. Acabámos de citar isso, o nosso refúgio, 62, verso 8. Então o profeta dizia: derrama a tua alma perante o Senhor. Derrama de manhã como água o teu coração perante o Senhor. Então nós vemos a Bíblia a nos orientar esta prática, desabafarmos diante do Senhor. Claro que nós podemos desabafar com outras pessoas e vamos falar sobre isso, mas lembrando de Davi quando era perseguido por Saul, injustamente. Davi tinha um dom que Deus lhe tinha dado, que era ouvir os outros. Davi foi chamado ainda quando jovem, com a sua harpa, quando Saul estava atormentado por aqueles espíritos, aqueles fantasmas que o perseguiam. E Davi, muito jovenzinho, estava lá a tocar a harpa e estava a ouvir provavelmente os lamentos. E a certa altura até ele pegou na lança para o cravar, quando percebeu que Davi já era quem Deus estava a escolher para o substituir. Mas Davi, a certa altura, eu só vou citar, os irmãos conhecem a história em 1 Samuel 22:2, diz que ele foi perseguido por Saul por causa de estar lá no quarto de Saul, a ouvir os seus desabafos, a trazer a música para acalmar a sua alma. E diz que Davi teve que fugir de Saul. Ele entrou numa gruta. Irmãos, lembram-se dessa história? E quando ele entrou na gruta, diz lá em 1 Samuel 22:2, que juntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto. Portanto, juntou-se a Davi todo o homem que se achava em aperto, todo o homem endividado, todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Uau! Já viram o que é Davi? Os seus companheiros eram homens que as características são: homem em aperto, homem endividado, homem de espírito desgostoso. E ele se fez o chefe dos espíritos gostosos, dos endividados, dos homens em aperto. E ele deu esperança a essas pessoas, ele ouviu. E alguns desses homens, como Davi, também faz um desabafo: ai, quem me dera beber da água do poço. E diz que aqueles homens saíram pela força dos inimigos e foram lá buscar água para Davi. Porquê? Porque Davi tinha ganhado não apenas o seu respeito, mas a sua confiança. Então nós podemos desabafar, de facto, com homens e com mulheres que Deus coloca no nosso caminho, gente com mais experiência espiritual. E existem 3 práticas de desabafo que podemos ver aqui. O desabafo mútuo, aquele que acontece, por exemplo, entre marido e mulher, não é? Eu e a minha esposa, desabafamos um com o outro, as nossas mágoas. Estamos ligados pelo amor, estamos ligados pelo compromisso, estamos ligados pela carne, somos os dois uma só carne e podemos desabafar uns com os outros. Podemos desabafar com os nossos pais, que eu os tenho, infelizmente já não os tenho, já estão com o Senhor, mas podemos desabafar com os filhos, que eu os tenho, quer dizer, às vezes não têm capacidade para ouvir os desabafos, então não podemos desabafar, mas às vezes há sempre um desabafo que sai. Podemos desabafar com outros familiares, irmãos de carne, que temos confiança. Podemos desabafar com irmãos na fé, que às vezes até são mais chegados do que o irmão na carne, com quem nós podemos abrir a nossa alma e desabafar. Estamos ligados pelo amor, pela fé que temos em Cristo Jesus. Podemos desabafar com amigos, alguns que nem sequer sendo cristãos continuam a ser nossos amigos e nossas amigas, com quem nós temos a prática e o hábito e confiança, que sabemos que aquilo que contamos não vai ser contado depois na vizinha ao lado, não é? Porque a incontinência, não é a incontinência da bexiga, a incontinência da língua é pecado, segundo a palavra de Deus. E esses são os parceiros normais do desabafo. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Então nós devemos, de facto, esse é o desabafo mútuo que devemos encontrar na comunidade, na igreja, na nossa família, se tivermos a oportunidade. Depois há o desabafo clínico, que eu já citei, que é aquilo que nós pagamos, às vezes, ou através do serviço público. Agora, portanto, o Governo diz que vai haver serviço gratuito também das doenças psicológicas, portanto, provavelmente haverá também acesso gratuito às consultas de psicologia. Podemos, então, nesse desabafo clínico, fazer diante de uma psicóloga, diante de um psicólogo,
alguém que tem capacidade, que tem curso, tem recursos, que nos dá pistas como sairmos dos nossos impasses. Podemos desabafar com um ministro religioso, com um pastor. A palavra de Deus nos fala acerca disso também. Um psicólogo, etc. A Bíblia diz: está entre vós alguém doente? Tiago 5,14. Está entre vós alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então podemos desabafar, podemos confessar. É muito importante o confessar. A igreja tradicional tem a prática do confessionário. E nas últimas notícias que temos recebido não têm sido muito bonitas, de coisas que eram feitas dentro desses confessionários. Mas nós podemos confessar, não tendo confessionário, podemos ter a oportunidade de telefonar a alguém que tem experiência espiritual e confessar, porque o desabafo é importante. Mas claro, eu tenho que terminar com aquilo que é mais importante, que é o desabafo espiritual. E este é o desabafo que é feito diante de Deus, aos pés do Senhor em oração. E este é o mais seguro de todos os outros desabafos. É o mais seguro de todos, é diante de Deus. O Senhor Jesus diz: entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti, porque significa privacidade, segurança, e ora ao teu Pai que está em secreto e Ele te responderá. E nessa oração nós podemos fazer tudo aquilo que já dissemos: louvor, adoração, a confissão, a ação de graças, mas podemos também abrir o nosso coração e desabafar diante do Senhor. É aquele desabafo onde nós, de uma forma sincera, porque nós às vezes, e se fomos ensinados a orar de olhos fechados, e estamos ali diante do Senhor e abstraímos de todas as distrações. E hoje em dia um dos perigos é o telemóvel, que sempre vai tocar na altura que estamos a orar, ou coisa assim. Mas vamos para um lugar onde desligamos tudo e queremos estar com o Senhor para derramar o nosso coração e a nossa alma. E isso vem nos trazer uma paz e um livramento profundo ao nosso coração. O Salmo 142 começa desta maneira. E nós vamos ver então vários exemplos. Salmo 142, veja só. E esta é uma oração que nós podemos fazer também. Salmo 142, 1. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Então isto é o quê? Isto é desabafo. Com a minha voz clamei ao Senhor. Este clamor. Com a minha voz supliquei. Com a minha voz derramei a minha queixa perante a sua face. Então a Bíblia nos diz que o nosso Deus, sendo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, soberano, Ele tem desejo de ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Ele tem a capacidade de aguentar os nossos desabafos. Às vezes até desabafos que fazemos. Irmãos, não vou aqui contar situações pessoais, mas houve momentos em que eu orei: Senhor, eu não entendo o que é que está a passar, eu não consigo entender, Senhor. Ou Tu me ajudas, porque eu não entendo o que é que está a passar, eu não consigo compreender, e ali estamos a desabafar diante do Senhor. Como é que é possível isto, Senhor? Não sei o que é que se passa, mostra-me, revela-me. E às vezes nós nem temos a resposta nesse momento, mas saímos aliviados, porque desabafamos aos pés do Senhor, derramamos a nossa amargura, a nossa angústia, a nossa queixa diante da sua face. Isto é tão importante, irmãos, é o mais seguro de todos. E há muito cristão a passar dificuldades de alma, amargura de alma, porque perdeu o hábito de derramar a sua alma ao Senhor. Às vezes vão diante do Senhor apenas com aquela... Deixem-me passar a expressão que é um bocadinho forte, uma reza quase memorizada, a mesma oração durante anos e anos, começa da mesma maneira, passa pela mesma maneira, termina da mesma maneira. Eu não estou dizendo que isto é errado, mas o Senhor Jesus nos advertiu para não usarmos de vãs repetições. Nós podemos chegar diante do Senhor e expor a angústia, não tenha medo, de expor o queixume, de expor a amargura que está na sua alma e de expor isto diante do Senhor. Algumas pessoas talvez possam dizer: mas o desabafo dessa maneira pode se tornar pecado. Bom, só se pode tornar pecado quando nós blasfemarmos de Deus. Mas não é isso que está aqui em questão.
Na prática do desabafo, a pessoa está colocando para fora o que está dentro do seu coração. E daí são retiradas muitas coisas. E quando está a tirar para fora do coração, elas vão ficar aos pés do Senhor. Elas vão ficar diante do altar do Senhor. E é possível que aquele desabafo às vezes possa dizer coisas absurdas. Se alguém tivesse a ouvir a oração, dizia: mas que absurda esta oração, mas que ideia é esta? Que oração é esta? Não, tu estás a falar com o teu Deus. Tu estás a falar com o teu Pai Celestial. Tu estás a desabafar aos seus pés. Não estás a fazê-lo. Claro que esse tipo de oração não se faz na congregação. Ainda que se for numa congregação, num culto de oração reduzido, podemos fazer, não é? Mas num culto público é um tipo de oração que não se faz. Porque num culto público nós fazemos orações até para nos entusiasmarmos uns aos outros à fé. Agora, quando estamos sós ao Senhor, aos pés do Senhor, aí podemos chorar, aí podemos derramar lágrimas, aí podemos dizer aquelas palavras sinceras, sem serem pecaminosas, mas palavras sinceras, porque não queremos armazenar estes pensamentos absurdos no nosso coração, não queremos armazenar estes pensamentos na nossa mente, nós temos de deixá-los aos pés do Senhor. Dizer: Senhor, porquê é que isto vem à minha mente? Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que este pensamento me está a perseguir? E expor esse pensamento diante de Deus. Nós vemos em contextos de dificuldade grandes homens de Deus que chegaram nos seus desabafos a pedir a morte ao Senhor. E vou-vos dar só 2 exemplos. O primeiro é o de Elias, todos nós conhecemos. Primeiro livro de Reis 19:4. Diz assim: ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio-se e assentou debaixo do zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E não se esqueçam que Elias estava a sair num confronto de gigantes em que ele tinha saído vitorioso. Não tinha vindo de uma derrota. Ele tinha vindo depois de ter levado e vencido todos aqueles sacerdotes e todos aqueles sacerdotes de Baal e de Acera, 450 mais 400 que foram derrotados, que foram mortos. O fogo de Deus tinha confirmado que o Deus de Elias era o Deus de Israel. Ele saiu dali e todo o povo cai com o rosto em terra a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então parece que o homem de Deus está no pico do seu ânimo, o seu ego. Se ele fosse a pensar: eu venci, eu consegui, um homem contra 450, fora os outros que estariam lá, um homem. Mas de repente uma palavra, Jezabel disse: assim como estavam os profetas mortos, amanhã tu também vais estar morto. E ele ouviu aquilo, e aquela palavra desceu ao seu coração, e ele andou pelo deserto a caminhar sozinho e pediu ao Senhor a morte. Então o Deus que lhe deu vitória diante de todo o povo, o Deus que lhe deu vitória diante dos seus inimigos, o Deus que fez a confirmação do fogo depois da água no rego, depois de tudo aquilo que foi para que não houvesse confusão, para que não houvesse suspeição de fogo posto, que o fogo veio do céu, não era o mesmo Deus? Era. Mas nós somos seres emocionais. E às vezes basta uma gota para fazer transbordar o copo. Porque uma só gota é suficiente para fazer transbordar o copo. Quando o copo está cheio, uma gota a mais faz transbordar o copo. Não sabemos o que é que aconteceu, mas a verdade é que a Bíblia nos ensina. Em Jonas, no capítulo 4, verso 3, mais uma vez, depois da vitória do povo de Nínive todo se arrepender e terem apregoado um jejum aos homens, às mulheres, aos servos, aos escravos e até aos animais, Jonas vai lá para debaixo daquele pé da abobreira, não é? E está lá debaixo daquela planta e de repente um bicho pica a planta, ele fica sem sombra e diz: Senhor, Jonas 4:3, peço ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Isto são desabafos. É interessante que ambos pediram ao Senhor que tirasse a vida. Nenhum deles tirou a sua própria vida. Isto é muito importante, irmãos. Porque o suicídio, sim, é pecado. E pode levar ao inferno, a não ser que a pessoa esteja doente mental. E aí só o Senhor para julgar a situação. Não somos nós que vamos julgar a situação. Porque o Senhor é que sabe em que situação é que aconteceu. Mas como nós, com a nossa luz na nossa mente, sabemos que Deus deu a vida e só Deus pode tirar a vida. E os servos de Deus pediram a Deus: tira a minha vida, mas não tiraram a sua vida. Pediram ao Senhor: tira a minha vida. Então podemos desabafar, podemos chegar aos pés do Senhor com sinceridade e não esquecer que estamos a falar com Deus, mas dizer até mesmo isso: Senhor, não me apetece mais viver.
Senhor, eu não consigo mais aguentar esta doença. Senhor, não consigo mais aguentar esta situação na família. Senhor, não consigo mais aguentar a vergonha financeira. Seja qual for o passo em que estamos a viver. Mas se nós possamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no momento de maior aperto, Ele também fez esta oração de desabafo. E vamos lê-la para terminar. Lucas, vamos ver a versão de Lucas. Também estava em Mateus, mas Lucas, no capítulo 22... Lucas 22. É a oração de Jesus no jardim da prensa do azeite, no jardim do lagar, no jardim do Getsemane. E Jesus faz esta oração. Ele está escrito nos 3 evangelhos, porque é muito importante. Lucas faz-nos talvez a versão mais resumida, e hoje vamos usar esta versão mais resumida. Lucas capítulo 22, verso 41. Bom, podemos ler o 40 também, só para o contexto. Olha, vamos ler o 39, assim ficamos com o contexto completo. Saindo como costumava, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos também o seguiram. E quando chegou àquele lugar, lá no Monte das Oliveiras, há um lugar, portanto, que era o Getsemane, a parte do Monte das Oliveiras onde havia o lagar. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. Vamos ver o que é que Jesus orou. Verso 42, Lucas 22. Orou assim dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu o anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então esta oração, que Mateus e Marcos nos diz que foi repetida 3 vezes. Pai, se possível, ou se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Paremos só um pouco para pensar na oração de Jesus. Passa de mim este cálice. O que é que estava no cálice? No cálice estava o meu pecado. No cálice estava o pecado de toda a humanidade. No cálice estava toda a imundícia alguma vez praticada sobre a face da terra. No cálice estava infanticídio. No cálice estava pedofilia. No cálice estava todo o tipo de pecados mais horrendos que nós podemos imaginar. Era o cálice do pecado de toda a humanidade que Jesus iria tomar sendo santo, puro, sendo Deus. Era um cálice que era amargo. E Jesus utiliza esta figura para nós entendermos como que alguém que está diante de um grande cálice com um líquido borbulhante, repugnante, mal cheiroso, horrendo. E Jesus utiliza esta figura na sua oração dizendo: Pai, se possível. O que era o cálice? O cálice era a cruz. O cálice era a vergonha. O cálice era o seu corpo desnudo, crucificado. O cálice era a separação que ele ia ter durante momentos em que Deus se iria voltar o rosto, o Pai, que ele iria clamar, como nós sabemos: Deus meu, porque me desamparastes. Agora pergunto eu, irmãos, será que não fazia parte do plano de Jesus ir à cruz? Ele só veio com esse propósito, morrer pelos nossos pecados. Ele veio para viver uma vida santa, pura, sem pecado, para ser o Cordeiro imaculado que queria ser sacrificado em nosso lugar. Jesus sabia que desde o início que o caminho passava pela cruz, não havia outro caminho. Então como é que Jesus pode fazer uma oração ao Pai a dizer: se possível, passa de mim este cálice? Esta oração ficou registada, não para vergonha de Jesus, mas ficou registada para nosso ensino, para nós entendermos a prática do desabafo. Quando nós dizemos às vezes coisas que sabemos que até não é a vontade de Deus. Sim, porque Jesus sabia que o não ir à cruz não seria a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Ele fosse crucificado por nós. Essa era a vontade. Mas antes de ele terminar com a frase tão importante: todavia não seja a minha vontade, mas a tua, antes desse momento final, Jesus disse: se possível, passa de mim este cálice. Meus irmãos, minhas irmãs, isto é o desabafar diante do Senhor.
Às vezes até oramos e desabafamos coisas que sabemos que não é a vontade de Deus. Mas é muito importante lançar para fora isso do nosso coração. E o mais importante é que no final da oração nós possamos dizer: todavia, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E quando nós terminamos dessa maneira, terminamos bem. Nós não estamos a discutir com Deus no sentido de dizer: Senhor, eu não vou fazer a tua vontade. Mas podemos dizer: Senhor, não me apetece fazer a tua vontade. Que é o que Jesus está a dizer aqui. Carnalmente não me apetece ser beijado no rosto, ser traído por um amigo. Carnalmente não me apetece ser despido, ser chicoteado. Carnalmente não me apetece que os meus amigos e companheiros me neguem perante toda a gente. Carnalmente não me apetece ver-me exposto à vergonha numa cruz do Calvário. Carnalmente não me apetece todo o sofrimento, todo o fel que ele iria beber. Não apetecia. Carnalmente não apetecia. Mas ele se dispôs no final a dizer: todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, nós aprendemos com Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência. E quando nós passamos por momentos na vida em que não entendemos, irmão, não blasfeme de Deus para com o outro. Antes que esse pensamento deixe a sua boca, entre num seu quarto e fale com isso com Deus. Diga: Senhor, eu não entendo isto, não percebo isto. Ou Senhor, porque é que isto está a me acontecer? Mas faça isto em secreto. Desabafe primeiro aos pés do Senhor, antes de desabafar com outros, que se não tiverem experiência espiritual, podem ser mesmo prejudicados até eternamente na sua fé, por causa de uma atitude e de uma palavra que dissemos. Há pessoas que não têm capacidade para nos ouvir. Diga primeiro ao Senhor. Deixa que o Senhor, neste momento em que nós estamos aos seus pés, trabalhe com o seu coração, traga paz à sua alma e traga restauração. Porque o espírito quebrantado e contrito, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, mas Ele chama para si. E à medida que os nossos anos vão passando, a nossa saúde começa a fraquejar, as nossas pernas, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas forças não são o que eram e nós nos vemos tão limitados. Irmãos, não esqueçamos que Cristo passou e sofreu por nós. E nós muitas vezes teremos que sofrer por eles. Mas neste dia em que lembramos até os nossos irmãos da igreja perseguida, que dão a sua vida por Cristo e que perdem a sua vida por Cristo, que nós possamos desabafar isso tudo aos pés do Senhor. E em vez de blasfemar do Senhor, porque essa é a tentação do ímpio. Vamos só terminar a pensar em Jó. Jó, o desabafo mútuo, primeiro, é o primordial. É quem está mais perto, é com a mulher. Desabafou com a mulher. Ai, as minhas chagas, a minha dor, não é? O meu sofrimento. Eu só sou gemido. Ele estava ali a gemer, pegar num caco de telha, a raspar aquele pus, com cinza na cabeça. E o conselho do desabafo mútuo qual foi? Homem, amaldiçoa a Deus e mata-te. É mau quando a gente desabafa com pessoas que não têm capacidade para nos ajudar e nos levantar. Mas a seguir ele desabafou tudo diante do Senhor. Ele disse: eu recebi do Senhor todo o bem, como não posso receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o seu santo nome. E quando ele começa a bendizer o nome do Senhor, a louvá-lo, eu sei que o meu Redentor vive, porque depois do desabafo aos pés do Senhor, a palavra vem alimentar a nossa fé. E essa palavra traz-nos força e nós levantamos daquele jardim de Getsemane, onde podemos estar. Mas levantamos com força como Jesus se levantou. Levantai-vos, vem aí aquele que me vai trair. E a seguir ele recebe o beijo, antes do beijo, ainda vem aqueles: onde está Jesus o Nazareno? Sou eu! E eles, bum, casem todos pelo chão. E depois vem Judas que o beija na face. Então, amigo, a que viestes? A atitude de quem saiu depois daquele Getsemane, com uma força. Aqui Lucas até nos conta um pormenor que os outros não contam, que um anjo esteve lá a confortá-lo, quando não havia conforto humano. Até o Senhor enviou um espírito ministrador, um anjo para estar ao seu lado. E, meus amados irmãos, nós temos este Senhor que tem toda a capacidade para nos ouvir. Então vamos aos pés do Senhor. Todos nós passamos por esses momentos e essas circunstâncias. Não somos diferentes dos demais, mas a grande diferença é que temos o Senhor. E quando nós estamos lá a desabafar aos pés do Senhor e terminamos a dizer: Senhor, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. E quando nós buscamos a vontade de Deus, que é perfeita, que é completa, a nossa mente é renovada, e levantamos-nos deste lugar, deste Getsemane,
dessa prática do desabafo com uma força em que o Espírito Santo, que vem para nos consolar e nos fazer lembrar as palavras do Senhor e Salvador, nos vai animar a continuar e a não desanimarmos nesta caminhada. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos tão gratos, Senhor, pela Tua palavra e pelo ensino que advém da mesma, pela preparação espiritual que vem para a nossa vida. Estamos tão gratos, Senhor, ó Pai, pela história de cada um que está aqui, a história de redenção que Tu tens na sua vida. Mas à medida, Senhor, que os problemas se acumulam, as pressões se acumulam, as dificuldades, as desilusões, as traições, a amargura tenta-se agarrar ao nosso coração. Ó Senhor, ajuda-nos a tratar na fonte correta, ajuda-nos a ir aos Teus pés, a Senhor, a derramar a nossa alma e o nosso coração, a confiar plenamente em Ti, a Senhor, depender totalmente de Ti, a clamar a Ti, a dizer mesmo aquilo, Senhor, que às vezes o inimigo nos tenta, todos esses pensamentos, a não deixá-los guardados em silêncio no nosso coração, mas a derramar como água aos Teus pés, porque quando nós derramamos o nosso queixume, a nossa angústia diante de Ti, há algo sobrenatural que acontece, o Teu consolo maravilhoso, a paz que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas almas. E nós oramos, Senhor, num dia em que tanto o ser humano e filhinhos e filhuas Tuas que não são tão diferentes, vivem com as suas almas doentes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa alma, Senhor, lavada no sangue do Cordeiro. Oh, lembrarmos que Cristo já pagou toda a nossa, Senhor, miséria e que em Ti nós podemos ter vitória. E mesmo, Senhor, que as nossas respostas que esperamos não sejam, Senhor, ó Pai, respondidas no nosso tempo ou naquilo que nós esperávamos, que nós não, Senhor, abrandemos da confiança, que nós não baixemos os nossos braços, que nós não deixemos de esperar em Ti, mas a confiar em Ti em todo momento. E mesmo quando, Senhor, ó Pai, palavras vêm que nos ferem a alma e o coração, e, Senhor, trazem amargura e dor e sofrimento e lágrimas, que aos Teus pés possamos encontrar o consolo e a certeza que Tu estás no trono e que Tu todas as coisas concorrem para o bem e que no final, Senhor, a Tua vontade será sempre feita. Por isso nós dizemos, seja feita a Tua vontade na nossa vida, na nossa família, seja feita a Tua vontade, Senhor, na Tua igreja, seja feita a Tua vontade na terra como é feita no céu. Senhor, obrigado, porque Tu nos dás, Senhor, este privilégio de podermos chorar aos Teus pés. Obrigado pelo consolo do Teu Espírito. Oh, guarda os nossos corações. Assim nós oramos no nome de Jesus. Eu quero orar por algum irmão, alguma irmã, Senhor, que nesta hora, depois de ouvir esta exposição da palavra, e está naquele momento como Elias, a pensar, Senhor, que a gota, Senhor, está a fazer derramar o copo. Senhor, que o copo seja derramado primeiramente aos Teus pés, antes de ser derramado diante do público, diante daqueles que olham para nós à procura das nossas fraquezas, que seja derramado primeiramente diante de Ti, Senhor, porque Tu és aquele, Senhor, que traz cura, alívio e restauração. Eu oro, Senhor, que o Teu Espírito traga nesta manhã restauração, confiança e fortaleza, no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Amém.